Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Em que momento você está visualizando essa aula? Espero que vocês estejam bem, tomando todas as medidas preventivas, seguindo a Organização Mundial da Saúde. E hoje nós vamos começar a nossa aula do sexto ano, sexto ano que contempla já o estudo das civilizações. Como essas civilizações, o termo civilização vai significar um povo, um grupo social evoluído, civilizado, um povo organizado do ponto de vista político, social e econômico. Então essa é a característica do termo civilização. E o nosso livro traz já a civilização mesopotâmica, que foi motivo das últimas aulas nossas, e hoje nós iremos justamente adentrar a outra civilização. Nós vamos fazer exercícios sobre a civilização mesopotâmica e vamos de imediato, logo após isso, fazermos um estudo sobre a civilização egípcia. Tá bom? O que é que temos aqui? Na página 86, temos duas questões, e na página 87, as demais questões que tratam da Mesopotâmia. O que é que tem aqui para a gente? Vamos lá. Primeira questão. A planície do Eufrates e do Tigre não constitui, como o Vale do Nilo, um longo oásis no meio do deserto. Ela tem fácil comunicação com outras terras densamente povoadas desde tempos remotos. Eu estou na página 86. Por isso, a história da civilização mesopotâmica está marcada por uma sucessão de invasões violentas. Então, essa é mais uma questão que vai te transmitindo informações importantes sobre a Mesopotâmia e de migrações pacíficas que deram lugar a um contínuo entrecruzamento de povos e culturas. Entre esses povos destacam-se: letra A, egípcios, caldeus e babilônicos; letra B, fenícios, assírios e hebreus; letra C, hititas, sumérios e fenícios; letra D, sumérios, babilônios e assírios; a letra E, hebreus, egípcios e assírios. A primeira questão da página 36 é a letra D, sumérios, babilônios e assírios. Segunda questão: país localizado na região da antiga Mesopotâmia, guardando ainda hoje um dos mais ricos patrimônios arqueológicos do mundo. Ele foi o centro do Império Árabe nos séculos 8 e 9. O país contemporâneo a que se refere é é o Iraque. Letra B, Iraque, letra B, tá bom? Terceiro quesito diz assim: na antiguidade,
As civilizações que se desenvolveram no Crescente Fértil deram contribuições para a civilização ocidental. Como, por exemplo, dessas contribuições, podemos mencionar a invenção da álgebra, incluindo a criação da raiz quadrada, a raiz cúbica, a divisão do círculo em 360 graus, o calendário com um ano de 12 meses, divididos em semanas de 7 dias e estes em períodos de 12 horas duplas. Essas contribuições referidas devem-se às: letra A, cidades-estados da Grécia clássica; B, civilizações da Mesopotâmia; C, civilizações do Egito Antigo; letra D, sociedades hebraica e fenícia. Quarta questão, a região da Mesopotâmia ocupa lugar. Terceira questão, letra B. Vamos para a quarta agora. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana, devido ao fato de, letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas; letra B, ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra e da idade dos metais; letra C, apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico; e letra D, possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. É a letra D, quarto quesito. Letra D. Quinto quesito. O Iraque, recentemente em guerra com os Estados Unidos e a Inglaterra, já foi palco de uma grande civilização. Na antiguidade, a Mesopotâmia. Dessa civilização, que está inserida no Crescente Fértil, é correto afirmar que teve Senaqueribe, seu mais importante rei, que além de transformar a Babilônia num dos principais centros urbanos, elaborou o primeiro código de leis completo. Letra B, durante o governo de Nabucodonosor, foram realizadas grandes construções públicas, merecendo destaque o Jardim Suspenso da Babilônia, considerados uma das maravilhas do mundo. Antigo. Letra C, Nabopolassar, que substituiu Nabucodonosor, não conseguiu manter o império que foi conquistado por Ciro Grande da Pérsia. E a letra D, Assurbanipal, rei dos assírios, depois de dominar a Caldeia, mudou a capital do império para a cidade de Ur. Letra E, com Hammurabi, os sumerianos vindos do planalto do Irã fixaram-se na Caldeia e fundaram diversas cidades autônomas como Ur, Nínive e Babilônia. Sexta questão, as sociedades da antiguidade oriental tiveram práticas sociais com influências marcantes nas religiões e inventaram outras formas de conhecer o mundo. Na Mesopotâmia ocorreram, letra A, o predomínio de castas sacerdotais poderosas, mas que criticavam o poder existente e combatiam as superstições. Letra B, expressões artísticas pouco originais, direcionadas só para a admiração dos deuses e das forças da natureza. Letra C, o uso da escrita cuneiforme,
a descoberta do uso da raiz quadrada e a crença na ação de espíritos malignos causadores de doenças. A crença em deuses. Essa foi a letra C. A letra D, a crença em deuses antropomórficos, oniscientes e eternos que não eram adorados em templos. Letra E, uma arte direcionada para a consagração dos feitos militares, não preocupada com a construção de uma arquitetura grandiosa. A sexta questão, a letra C. Vamos agora para o capítulo 5, que trata justamente da civilização egípcia, não é? E toda a sua contribuição. Quando se fala em Egito, a gente lembra de alguns aspectos de imediato. A gente lembra das pirâmides, dos faraós. Lembra também de um grande rio que vai colaborar de sobremaneira para o desenvolvimento do Egito. Que rio é esse? Isso, muito bem, o rio Nilo. Por quê? Porque sem o rio Nilo, a presença do rio Nilo, o Egito não iria conseguir se desenvolver como conseguiu. Isso é fato, não precisa ir muito longe para constatar isso. Você já deve ter ouvido falar sobre o Egito em versículos da Bíblia, em novelas, em filmes. E aí a gente percebeu que o Egito possui uma grandiosidade gigantesca, uma grandiosidade que chama a nossa atenção, que salta aos nossos olhos, que vem até a nós com muita facilidade. E a partir daí, o Egito vai construir um Estado organizado, um Estado teocrático. O que é Estado teocrático? Isso, governo de Deus, voltado para Deus. Por quê? Porque os egípcios, eles tinham a crença em vários deuses. Os egípcios eram politeístas. E todo o seu Estado, o seu governo estava voltado para os deuses. Não é? Voltado para os deuses. Então é preciso ter muita atenção, muito cuidado com relação a isso. E claro que a gente vai lembrar das pirâmides, das imagens, das esculturas grandiosas que surgem durante a civilização egípcia. O que é que temos aqui? O Egito Antigo. A história do seu povo, dos faraós e de seus deuses. A história egípcia na antiguidade foi marcada por fases bastante diferentes. Períodos pré-dinásticos, dinástico e dinástico, como veremos mais adiante, em que a religiosidade e a política foram pontos centrais, ou seja, a política e a religião são pontos centrais que elas estão unidas, fazendo parte do dia a dia do povo egípcio. Não havia separação. As decisões políticas tinham força, tinham influência das questões religiosas. As questões religiosas estavam influenciando a política egípcia. Não é isso? O contexto social do Egito esteve ligado diretamente à religião, que adotava o culto a deuses híbridos, metade humana, metade animal, e relacionados a fenômenos da natureza. O faraó, acompanha a leitura aí, na página 90 aí, viu? Muito bem. O faraó era tido como a reencarnação do deus Horus, desde a unificação do Egito, alcançada por Menés. Menés foi um faraó egípcio. O que é unificação? É quando os territórios estão subdivididos, cada um com seu território, cada um com seu administrador, e aí esses territórios
vão passar a ficar unidos, unificados um ao outro. Daí vem o processo de unificação. Quem foi responsável por isso foi Menes. O Estado egípcio, ainda na página 90, era centralizado e teocrático, aquilo que eu abordei agora há pouco, hein? Isso, muito bem, fica atento aí. Teocrático, governo de Deus. Então o Estado egípcio tinha influência dos deuses. Com a invasão dos Hicsos, povo asiático, os egípcios aprenderam técnicas de guerra e uso de carros de batalha, além de organizar um exército, dando início a seu processo expansionista, por meio do qual dominaram a Núbia, Síria, Palestina e Fenícia. A sociedade egípcia, prosseguindo aí, página 90, terceiro parágrafo, presta atenção, isso aí, isso, muito bem, meu querido, muito bem, minha querida, vai longe, viu? A sociedade se organizava em camadas hierárquicas, cada uma com sua classe social. Eu já fiz uma exemplificação dessas classes sociais, quando do estudo da Mesopotâmia, peguei uma pirâmide e a gente começa ali a colocar as classes sociais em cada item, em cada classe social, subdividindo, não é? A sociedade. Hierárquica e sem mobilidade. O que significa isso? A sociedade egípcia, se você nasceu camponês, fatalmente você vai morrer camponês. Se você nasceu comerciante, você vai morrer sendo comerciante. Tá bom? O que é que nós temos? Ou seja, as pessoas nasciam e morriam na mesma classe. Geralmente, o grau de importância da função exercida na sociedade egípcia dependia do retorno positivo do faraó. Essas classes sociais, como os sacerdotes, os escribas, gozavam de grande prestígio. Os escribas arrecadavam os impostos pagos em bens de consumo, e os sacerdotes reafirmavam junto ao povo egípcio a ideia de que o faraó era um deus. Um deus. E uma curiosidade que naquele período os egípcios passavam, na maioria das vezes, um longo período sem ver o seu faraó, sem ver o seu grande líder, que era também um líder político e um líder religioso. O faraó não ficava andando pelas cidades, perambulando, não. Ele ficava muito na dele, muito no seu palácio, se preservando, com medo também, aí é verdade, com medo de sofrer algum atentado que pudesse ser atacado de alguma maneira. Indo para a página, dito isto, vamos para a página 91, e na página 91 nós vamos ter assim: a economia do Egito se baseava na produção agrícola, utilizando o excedente para o comércio de troca interno entre os nomos, antigas tribos egípcias e depois com outros povos. A cultura também era bastante influenciada pela religiosidade. Exemplo disso foi a construção das pirâmides de Gizé e os templos de Karnak e Luxor atribuídas aos faraós. Essas pirâmides de Gizé são as pirâmides famosas, as 3 pirâmides, que ganham nome em homenagem aos faraós que construíram, mandaram construir ela. Quéops, Quefrem e Miquerinos são essas chamadas pirâmides de Gizé. Vale salientar, vale destacar, vale dizer a você que a construção de uma pirâmide dessa, em média,
ela tomava 20 a 25 anos o tempo para a construção de uma pirâmide como essa, de 20 a 25. As primeiras pirâmides, inclusive, demoraram até um pouquinho mais. Por quê? Porque a construção delas é feita de encaixe em pedras. Não é verdade? Não havia ali nenhum cimento, nenhuma argamassa que pudesse fechar e consolidar as pirâmides. Não. Eram colocadas através de encaixe. E aí muitos tiveram que morrer para servir de exemplo que a construção estava equivocada. A forma de construir. A pedra caía de forma inoportuna, sem querer, batia na cabeça de um camponês, de um escravo que estivesse ali trabalhando na obra da pirâmide, e essa pessoa morria quase que instantaneamente devido à queda da pirâmide, da pedra na cabeça daquele escravo. Não é? Então, todas essas situações vão explicar a questão da demora para que essa obra pudesse ser feita, não é? E os faraós construíssem as suas pirâmides. Basicamente era uma tradição, cada governo, cada faraó construir a sua pirâmide. Prosseguindo, nós temos então na página 91 ainda o processo de sedentarização e localização geográfica do Egito. Os egípcios, seguindo o modelo de seus antepassados, fixaram-se às margens do rio Nilo, que possui 6.671 quilômetros de extensão. O Egito situa-se no nordeste da África, tendo boa parte de seu território inserido no deserto da Líbia, no Saara. O país faz fronteira ao norte com o mar Mediterrâneo, a leste com o deserto oriental africano, ao sul com a primeira catarata do Nilo e a oeste com a Líbia. Os primeiros habitantes desse território, que já dominava a agricultura e o fogo, encontraram as condições necessárias para se fixarem devido à grande fertilidade das margens do rio Nilo, cujas cheias e vazantes deixavam uma camada grossa, não é? A partir do momento que o período de seca chegava, a margem do rio Nilo deixava uma crosta, que era uma crosta fertilizante, que a gente vai se aprofundar um pouquinho nela na próxima aula e prosseguir também nos períodos da civilização egípcia. Tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!